que o corpo, ele é uma ferramenta que nós temos. Olha bem, tudo que acontece na nossa vida, a gente não pode jogar a culpa no corpo, porque o povo fala, não, mas o sujeito ele tem um corpo cheio de problema, tudo, é por isso que ele é enjoado, por isso que ele é nervoso, não é? Porque tem um problema aqui, tem uma prisão de ventre ali. Mas, gente, olha bem, tudo é uma questão de emoção. E quem é que está por trás da emoção? É o nosso espírito. Tá? Então o problema está no espírito. E não adianta a gente querer falar assim, ah não, eu vou fazer uma promessa, daqui para frente, se isso acontecer, eu nunca mais vou comer carne. Olha bem, tem muita gente que põe na cabeça que o fato de não comer carne ou não de comer um outro alimento qualquer, à base de animal, isso é uma questão que vai levar a pessoa à evolução. Gente, não tem nada a ver. O Chico Xavier, nós conhecemos ele aqui, ó, todo dia ele comia uma carne. Era um bife, no outro dia era um frango. Quer dizer, isso não quer dizer nada, gente. Tá? O que a gente tem que procurar o quê? Sacrificar não é o nosso corpo, não é a nossa saúde, tá? Porque nós precisamos do corpo para quê, gente? Para viver, para evoluir. E hoje a gente vê muita gente desencarnando antes da hora, por causa de bobagem, porque fuma, porque bebe, porque usa droga, tá certo? Então, às vezes, a pessoa desencarna 30, 20 anos antes da hora que está programado. Por quê? Porque não cuidou da saúde. Tá certo? Então, a gente tem que lembrar que, para sacrificar, qual que é o bom sacrifício que vai nos ajudar a trilhar esse caminho evolutivo, em rumo à perfeição, que é um caminho que não tem fim. Tá? É uma estrada sem fim. É o quê? A gente sacrificar o quê? O nosso orgulho. Esse sim nós temos que bater. É o orgulho, o egoísmo, a nossa tola vaidade, tá certo? E procurar ao contrário fazer o quê? A caridade, porque é isso que vai nos elevar. É fazer o bem de forma sistemática e não ficar com bobagem, ah, não vou fazer isso, eu não vou tomar banho porque banho é isso, é coisa da vaidade, não tem nada a ver, gente. Nós temos que cuidar do corpo, tá? Isso na época da Idade Média, antes até da Idade Média, na época das cruzadas, o que acontecia? Teve esse problema do pessoal ficar se autoflagelando. Quer dizer, eles iam para a cruzada, tá, para matar muçulmano, lá na região lá da Judéia, de Israel. Então eles faziam aquelas cruzadas para poder o quê? Ir lá matar muçulmano. Quer dizer, eles faziam isso em nome de Jesus. Olha só que contrassenso. Matando em nome de Deus. Aí voltavam das cruzadas para poder aliviar a consciência das atrocidades que eles cometiam lá na guerra, durante as cruzadas. O que eles faziam? Eles iam na igreja se confessar e o padre lá falava, ó, você tem que se autoflagelar, você tem que mortificar o seu corpo. Então saía aquele mundo de gente que era veterano de guerra, com chicote na mão, tá certo? Batendo nas costas, se autoflagelando, se mortificando, achando que aquilo lá ia adiantar alguma coisa. Quer dizer, depois da lambança que eles fizeram lá na guerra, eles achavam que só aquilo bastava. Quer dizer, e muita gente ficava com o corpo infeccionado, por causa do ferimento que eles faziam nele mesmo, pegavam a septicemia e morria. Morria ali bestamente. Tá certo? Então, gente, a gente tem que cuidar do corpo, sim, tá certo? Procurar sempre uma alimentação saudável, tudo, mas lembrando que a única coisa que a gente tem que sacrificar, que a gente tem que mortificar, igual fala aqui no Evangelho, tá? É o nosso orgulho, são os nossos defeitos. Esse sim nós temos que bater em cima, tá? Não é ficar cuidando da vida dos outros e querendo ver o defeito dos outros, apontando o defeito dos outros. A gente tem mania disso, tá? Não, eu vou cuidar do defeito dos outros, vou fazer isso, tal. É o seu defeito. É todo dia você acordar e a hora que você bater a cara lá no espelho de manhã, antes de escovar o dente, você olha para você assim no espelho e fala, todos os problemas que eu tenho na minha vida é por culpa minha.
Não é culpa dos outros. Tá? Porque às vezes a gente fica querendo achar inimigo em tudo quanto é canto. Não. O maior inimigo que nós temos é aquele que você olha no espelho ali, você está vendo você. Tá? Porque é a gente que faz a maioria das besteiras. É a gente que comete um monte de bobagem e depois precisa ali, ó. Muitas vezes a gente não sabe reconhecer o erro e fica jogando o erro nos outros. Ah, a culpa é da mamãe, a culpa é do papai, a culpa é do meu cunhado, a culpa é do genro que eu tenho, gostoso. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Não, gente. Vamos olhar para nós mesmos. Tá? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Tá certo? E procurar lembrar de uma coisa. Se a gente quer ter uma vida saudável, procurar o quê? Procurar sempre ter na ponta da língua o perdão. Tá? Lembrar que caridade é o quê? É benevolência, indulgência e perdão. Perdão. Procurar perdoar. Tá certo? Isso que é importante. Para quê? Para a gente não ficar acumulando em nós mesmos sentimentos tóxicos. Olha bem, gente, a pessoa que vive com mágoa, a pessoa que vive com culpa, às vezes é culpa até inexistente, que os outros falaram, você que é culpado. Essas pessoas, não, certo? Porque a gente sabe que quando a gente cura as nossas emoções, a gente está curando a nossa vida. Porque a maioria das pessoas que reencarnam sempre tem problema emocional, isso é normal. Tá? Porque nós estamos no planeta de prova e expiação. Então procurar lembrar que muitas vezes por trás do sofrimento, das doenças, tem o quê? Uma emoção que está em desequilíbrio. Então a gente tem que procurar tratar a causa do problema. Tratar a emoção. Se tiver com problema emocional, trata. Para evitar que aquilo ali possa virar alguma doença. Tá certo, gente? E lembrar disso, que o mais importante não é o que você come. Olha bem, porque tem muita gente que tem uma preocupação com comida, não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque essa comida é impura, aquela outra comida é impura. Oh, gente, o problema não é o que a gente ingere, o problema é o que você solta pela boca. Lembra que o Cristo falou isso, tá? O problema está naquilo que você fala, aquilo que você projeta para o mundo. Tá certo? Tomar cuidado com isso. Tá? E procurar sempre ter o que no coração? Aquele pensamento de caridade. Caridade e procurar combater em nós o que? O nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa tola vaidade. Que é isso aí que nos derruba em tudo quanto é encarnações que nós já tivemos. Tá bom? Então um abraço aí e uma boa noite a todos.